seguidora fiel. Vê como que o som tá agora, ó. Eu não tinha ligado o microfone não, você dá uma olhadinha. Tá bom? Clamamos, ó Deus, nessa hora. Pedimos uma experiência, ó Deus. Somos falhos, somos imperfeitos, ó Pai. Mas necessitados somos da Tua graça. Senhor, nessa segunda live, onde vamos falar às vezes do tema mais importante que tem dessas lives, que é a nossa vida espiritual. Meu Pai, que o Senhor esteja iluminando a nossa mente, o nosso coração, a nossa boca, para falar de Ti, Senhor, nessa hora. Que as pessoas possam reconhecer que o contato com o Senhor, a intimidade com o Senhor, faz as pessoas crescerem nas demais áreas. Então, Senhor, nos ilumina nessa noite, nos ilumina nessa tarde. Meu Pai, nos abençoe, nos ajude. Necessitados somos da Tua presença, ó Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara
perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, de lugar, Senhor. Amém, amém, amém. Amanda já confirmou o som aí, né? Tá tudo certinho. Vamos começar. Gente, agradecer quem tá aqui, tá assistindo agora. Essa é a segunda live das 11 lives que eu vou fazer. Essa é a segunda. Ontem nós fizemos a primeira live, foi uma bênção. A primeira live foi sobre vida emocional. E agora nós vamos fazer a segunda live, que eu acredito que seja o tema mais importante de todos, que é a vida espiritual. Então essa é a nossa série Checklist. Eu gosto de explicar, checklist é uma lista em que você antecipa aquilo que você vai fazer, também antecipando e evitando alguns problemas. E quando nós estamos fazendo e colocamos o nome dessa série de checklist, quer dizer que nós estamos antecipando os nossos resultados extraordinários e também estamos evitando de termos alguns problemas pela frente. Claro, problemas são bons para podermos vencer em algumas áreas da nossa vida, mas existem alguns tropeços que é bom nós não desejarmos ter. Nós estamos felizes porque sim, quando temos problemas é porque vamos aprender mais, vamos estar crescendo mais, mas nós não queremos vacilar. Nós não queremos errar em algumas coisas, em algumas áreas. E é por isso que nós fazemos um checklist. E hoje é o checklist espiritual. E eu quero que você fique comigo até o final, porque nós vamos entregar a segunda senha. Ontem nós entregamos uma senha. Essa senha eu também já coloquei no meu grupo do Telegram, que é o grupo Fica Ativo. E essas pessoas vão pegar essas 11 senhas que eu vou entregar durante essas 11 lives, mais a senha extra que eu vou entregar no Telegram, e essas pessoas vão me mandar essas 12 senhas em um número que eu vou jogar também no Telegram, e essas pessoas vão estar concorrendo a R$220. Eu vou entregá-lo da forma em que eu quiser, tá? Então você não vai precisar seguir nenhuma página, ou simplesmente você vai precisar assistir essas lives, anotar as senhas que eu vou passar e concorrer a esse presente que eu preparei para vocês. Então nós vamos iniciar aqui lendo a nossa palavra no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o versículo 14. E essa palavra é muito forte. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Hebreus capítulo 5, versículo 11 até o versículo 14. Diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal.
Quero falar a primeira coisa com você a respeito um pouco dessa carta. Essa carta ela não foi escrita por Paulo. Claro, isso pode ser irrelevante para você, mas é uma das cartas em que eles não sabem quem é o autor. Mas o interessante é que eles sabem que o autor desta carta escreveu para essa igreja de Hebreus, para esse povo hebreu. Ele escreveu, ele conhecia essas pessoas. Ele conhecia de perto, que ele havia pastoreado ou estado perto dessas pessoas. Então ele conhecia verdadeiramente como eram os hebreus, como era a igreja dos hebreus. O interessante é que ele escreve uma palavra bastante forte, uma palavra de exortação a esse povo. Ele fala sobre o leite e sobre o alimento sólido. E eu queria que você prestasse atenção bastante no que eu vou te dizer agora. Para começar, o povo antes, a gente gosta muito de falar, gosta não, né? Mas a gente escuta muito falar sobre o Holocausto, os judeus que foram mortos nos holocaustos, por causa de uma ideia que Hitler tinha de achar que estava agradando a Deus fazendo aquilo e matando os judeus. Porque na verdade era uma mentalidade demoníaca, mas ele achava sim que estava fazendo a vontade de Deus. Mas existe também a Inquisição. Vou dizer aqui de uma vez, nada contra a Igreja Católica, nada contra mesmo, mas a Inquisição matou mais do que o Holocausto. E além da Inquisição, ainda os próprios judeus perseguiam outros judeus porque eles acreditavam que Jesus era o Salvador. E até hoje os judeus não acreditam que Jesus é o Salvador. Mas Deus ainda vai aparecer para eles, eles vão reconhecer que Jesus é o Cristo. Só que o que eu quero dizer para você aqui agora é que em 3 fases, Holocausto, Inquisição e a própria perseguição na época de Nero ou na época dos judeus, essas pessoas dos hebreus aqui, eles estavam exilados, eles não estavam ali em Jerusalém, eles não estavam em Israel, eles estavam fugidos. Provavelmente estavam na Itália, que é porque ele escreve, aqueles que estão na Itália. Então eram judeus que fugiram para a Itália, para fugir justamente do povo que estava com eles. Olha o que é, para começar, que eu vou te falar aqui agora, a imaturidade daqueles que se dizem cristãos. A imaturidade daqueles que se dizem, como é que eu posso dizer a palavra, né? Se dizem convertidos, essa é a palavra. Olha o que é a maturidade daqueles que se dizem ser convertidos. Perseguiam seus próprios irmãos por causa de uma ideologia. Hoje nós vemos muito isso. A religião tem tampado a visão das pessoas. Hoje nós temos uma guerra entre católicos e cristãos, uma guerra entre várias outras religiões, espíritas. As pessoas às vezes... os cristãos detestam os espíritas, que detestam os católicos, que os católicos detestam os islâmicos e por aí vai. Por quê? Por causa de crenças que criaram durante muito tempo. O que eu quero dizer para você é o seguinte, é que era justamente disso que nós estamos falando aqui nesse momento, a maturidade espiritual. Como falar de vida espiritual e não falar de maturidade? E é nessa hora que eu quero entrar com você aqui. A vida espiritual, para começar, ela não é estática. Anote isso no seu caderno. Anote isso na sua mente, nas tábuas do seu coração. A vida espiritual não é estática. Deus sempre mostrou a Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. Crescei no conhecimento, crescei na sabedoria, crescei, multiplicai. Sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Deus sempre colocou a vida espiritual como algo que prossegue, como algo que continua, nada estático. E tem muita gente que nós vimos hoje que não tem crescimento nenhum espiritual. E muitas vezes quer crescer em todas as áreas da vida, quer crescer nas outras 10 áreas da vida, mas não tem um crescimento espiritual, não tem nenhuma evolução espiritual. Que pensamento esse povo, o mesmo povo que matou Jesus e perseguiu esse povo, tinha evoluído? Que pensamento, que evolução tinha esse povo que perseguia os próprios irmãos, os próprios judeus? Só existia ali religião, não existia ali nada além de religião. E o que mata hoje não é você acreditar em Deus, é você montar um fã-clube dele. O que mata, as pessoas gostam muito de falar isso agora, o que mata é o fã-clube.
O que mata não é você gostar da tua igreja ou ter a sua própria igreja. O que mata é você abraçar a sua igreja como se fosse a única desse mundo. Como se nenhuma outra igreja também tivesse algo a acrescentar na vida dessas pessoas. E o que eu quero dizer para você, a primeira coisa que eu vou dizer para você nessa tarde, amadureça espiritualmente. Pare de olhar as pessoas como inferiores a você, porque elas são assim como você, assim como eu. Nenhum de nós merecedores dessa grande bênção de Deus, mas por amor, mas por misericórdia, Deus se entregou e abençoou as nossas vidas. Interessante é que, falando disso, falando de uma vida espiritual não estática, nós podemos dizer uma outra coisa que é muito importante. É que não tem como não falar de futuro, não é verdade? Quando você fala que tudo tem um prosseguimento, então nós temos sim que falar de futuro. E falar de passado, presente e futuro é algo muito importante, porque eu gosto de separar as coisas. Existe o futuro e existe o processo. Muitas pessoas não estão preparadas para o futuro que Deus preparou para elas, porque tem medo do processo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Jesus Cristo foi o maior exemplo de alguém que, além de conhecer o seu futuro, que era morrer na cruz para as pessoas e salvar vidas, ele sabia de todo o processo. Ele teria que morrer na cruz, ele seria machucado, ele choraria lágrimas de sangue e outras coisas, pregos nas mãos, coroa de espinho. Jesus conhecia todo o processo e mesmo assim ele foi para cima. E o que eu quero dizer para você nessa hora é o seguinte: se Deus um dia te prometeu, você vai ser grande. Deus te prometeu, tem uma bênção para você. Te prometeu, quando você estiver mais velho, eu vou te dar isso. E muitas vezes você não tem acreditado nem mesmo no futuro. Como que uma pessoa que não está preparada nem para o futuro vai estar preparada para o processo? Deixa eu dizer para você, imagina se Deus revelasse para você o processo. Muitas vezes você tem desistido, não tem continuado só sabendo o futuro. Imagina se você soubesse o processo. Já parou para pensar nisso? Imagina se ele virasse para nós e falasse assim: eu vou fazer de você um grande homem, uma grande mulher na sua cidade. Tem muita pessoa que escuta isso e não liga. Imagina se ele virasse para você e falasse assim: mas para você se tornar um homem ou uma mulher grande na sua cidade, as pessoas vão xingar você na internet, as pessoas vão te bater na rua, você vai ser preso para depois você ser honrado. E aí, quem que continuaria trabalhando em favor disso? Então muitas vezes Deus não mostra o processo para que você simplesmente acredite no futuro que Ele tem preparado para você. E tem muita gente que Ele já preparou o futuro, já revelou o futuro e essas pessoas têm desistido. Imagina se Deus mostrasse o processo. Então o que eu quero dizer para você é que hoje tem pessoas, eu não sei se você que está me escutando é assim, não tem maturidade para escutar o futuro. Como que você quer ter maturidade para escutar o processo? E muitas vezes Deus tem te preparado para isso. Deus te conta um futuro e você já se antecipa dizendo: nesse futuro que Deus preparou para mim vai haver muitos processos difíceis, mas eu vou me manter de pé, porque Deus está comigo. Isso é maturidade espiritual. Futuro é recompensa, processo é o teste. E o que ele fala aqui é o seguinte, é que a negligência, ele fala de negligência, a negligência ela torna difícil a interpretação dos projetos que Deus tem para você. A negligência transforma e faz com que os seus projetos, o seu futuro fique mais difícil de ser visto. Olha o que ele fala aqui. Eu vou ler para você esse texto, essa parte desse texto. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação,
porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Aquele que é negligente, aquele que não se importa, aquele que para ele já está bom demais aquilo que ele sabe, se torna muito mais difícil o reconhecimento, o aprendizado. E o que Deus quer fazer para você nessa tarde é que você abra o seu coração para aprender. Abra o seu coração para se tornar uma pessoa mais humilde. Abra o seu coração para reconhecer que precisa melhorar, que precisa mudar, que precisa crescer espiritualmente. E aí ele vai e começa a trabalhar aqui e bater um pouquinho mais e apertar um pouquinho mais nesse texto. Repara, ele fala aqui, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais das primeiras palavras de Deus. Vocês necessitam de leite e não de alimento sólido. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo que aqui tinha pessoas que já eram mestres na letra, já eram mestres em conhecimento, mas que necessitavam ainda do primeiro conhecimento, necessitavam ainda do primeiro amor, necessitavam ainda de leite e não de alimento sólido. Deixa eu falar para você um exemplo que é o mais prático para isso aqui. Uma criança, um bebê, ele não consegue comer o alimento sólido. Ele precisa primeiro de leite. Ele precisa da primeira etapa. É quando você conhece a Jesus pela primeira vez. E você vai recebendo ali de pouco a pouco. Sabe por que você receber tudo que ele tem para te dar? Você assusta, você sufoca, você morre. Mas ele vai te dando de pouquinho em pouquinho para você aprender, para você ir crescendo, mas para você ir evoluindo espiritualmente. Só que o que ele está falando aqui é terrível, porque aqui já tinha mestres na letra, homens grandes, homens gabaritados, mas que ainda necessitavam aprender as primeiras coisas. Porque ainda não tinham aprendido nada, ou porque ainda estavam na primeira fase, ainda não tinham evoluído. Leite, ele fala que leite é coisa de menino, leite é coisa de criança. Está na hora de nós começarmos a parar, a pensar e parar de olhar para aquilo que os outros estão ensinando, começar a aprender sozinho também. Sabe por quê? Porque o problema da criança é o seguinte, a papinha, o leitinho tem que dar na boca dela. Ela não consegue fazer isso sozinho. Quantas vezes você está esperando alguém te dar o alimento ao invés de buscar? Outra coisa, a criança ela é totalmente inocente, então ela não sabe a diferença entre o bem e o mal. Então qualquer erro que tiver na frente ela vai cair. Qual a possibilidade de uma criança estar, por exemplo, sozinha na rua, o carro bater nela? Uma criança morre fácil, uma criança se machuca fácil. O que ele está querendo para dizer para você é o seguinte, comece a alimentar daquilo que é sólido. Sabe por quê? Você como uma criancinha, você como uma pessoa que escuta tudo que as pessoas falam e não retém aquilo que é bom e tira aquilo que é mal, você absorve tudo que as outras pessoas te ensinam. E não é isso, não é essa vida que Deus tem preparado para os servos dele. Não é essa vida que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. Eles querem que você agora tenha um senso crítico de sabedoria, de conhecimento e falar assim, opa, o que esse cara está falando aqui está errado. Não, isso aqui está errado, mas isso aqui está certo. E onde você vai descobrir isso? É na leitura palavra, é na busca a ele, é na intimidade com ele, é na oração, é durante todo o seu dia, está conversando com ele e tem intimidade com ele como um amigo e falar assim, Senhor, me mostra isso, me mostra aquilo, Senhor, fala comigo, Senhor, eu preciso de ter intimidade contigo. E aí você vai começar a se tornar um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um adulto, maduro espiritualmente. E essa maturidade espiritual, ela se conecta com todas as outras 10 áreas da vida. Porque como você vai ser maduro espiritual, como você vai ser maduro emocionalmente, se você não controla o seu espírito, sendo que as coisas são todas ligadas umas nas outras? Então é preciso que você agora alcance essa maturidade espiritual. Olha, por exemplo, a questão que eu falei do futuro e dos projetos. Olha a vida do irmão de Jacó, Esaú. Esaú foi para o campo e ele tinha comido. Ali não tinha muito tempo que ele estava sem comer. Simplesmente ele chegou com fome e falou assim, e esse prato de lentilha que você tem aí, Jacó? Me dá esse prato de lentilha. Aí Jacó falou assim, não, você vai me dar a sua primogenitura e eu vou te dar meu prato de lentilha. Tem gente que fala que Jacó roubou a bênção. Jacó não roubou a bênção. Jacó comprou barato a bênção. E esse aqui que está o problema. Ele comprou a primogenitura de Esaú barato. Esaú não tinha pensado
no futuro. Esaú não tinha pensado nas probabilidades daquilo que ele estava fazendo. Esaú só olhou para o problema, só olhou para a fome. Talvez se ele ficasse um dia com fome, mas não, nem foi um dia que ele ficou com fome, ele tinha menos tempo que isso. E ele simplesmente entregou aquilo que era de mais valioso, porque para ele não tinha valia. Talvez se ele tivesse olhado qual o valor daquela primogenitura, se ele tivesse olhado as promessas que Deus tinha feito para os pais dele, para os antecessores dele, e falado assim, olha o que Deus prometeu para o meu pai, para o meu avô Abraão, olha o que Deus prometeu para o meu pai Isaac. Eu sou descendente dele, então olha para você ver que promessa que Deus tem para mim. Mas não, ele olhou para o problema antes de olhar para o futuro. Se ele tivesse olhado assim, Deus tem uma grande coisa para mim, eu vou suportar essa dificuldade. Aí ele teria sido mais maduro e ele teria suportado essa dificuldade. Mas não, a primeira dificuldade que veio, ele já abriu mão daquilo que ele tinha para suprir sua necessidade. E o problema de uma pessoa imatura espiritualmente é esse. O primeiro mal que vem, a primeira dificuldade que vem, a primeira pedrada que a pessoa toma, ela já desiste daquilo que Deus tem preparado para ela. E o que eu quero dizer para você mais uma vez, você precisa antecipar os seus problemas. Como assim, Davi? Sim, é até uma técnica que eu uso no meu trabalho. Você precisa colocar suas metas num papel, daquilo que você deseja, daquilo que você quer para o seu futuro, mas você colocar assim, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Porque quando acontecer, você já vai estar preparado, você já vai ter feito um checklist de prevenção, você já vai ter colocado assim, opa, isso aqui eu já falei que se acontecesse eu ia tomar essa atitude, se acontecesse eu ia tomar essa atitude, se acontecesse eu ia tomar essa atitude. Você antecipou também os problemas. Isso é fazer um checklist. E o checklist espiritual é a mesma coisa, você precisa antecipar os seus problemas e já colocar metas para ter resultados extraordinários mais na frente. Isso é ser maduro espiritualmente. É quando acontecer um problema, você buscar na palavra e falar assim, isso está escrito na palavra. E olha aqui a resposta, Deus fala que tem que fazer isso, isso e isso para resolver esse tipo de problema. Então eu não preciso buscar em terceiros, não preciso buscar em pastor, não preciso buscar em lives. Talvez eu nem precisava estar te falando isso aqui, porque você já sabe, já é um servo maduro. Mas eu já sei onde eu buscar, eu estou com esse problema aqui, eu vou ler na Bíblia, a Bíblia tem a resposta para mim. E quando a Bíblia tem a resposta para você, você antecipa aqui os seus problemas. Você antecipa e tem resultados extraordinários mais próximos de você. Você antecipa os problemas, mas também antecipa os resultados. Enquanto, deixa eu te falar, em época de crise é que você vê quem é maduro. Maduro em qualquer área. Vamos pegar um exemplo agora daquilo que nós estamos vivendo, uma crise financeira terrível. Uma crise de saúde terrível. Tem muita gente que está quebrando, as suas empresas quebrando, mas enquanto isso tem muita gente ganhando dinheiro. Sabe por quê? Porque enquanto tem muita gente quebrando e lamentando pelos problemas como Esaú e entregando tudo que tem, você tem aí os Jacó, os espertos, aqueles que estão comprando barato, aqueles que estão investindo, aqueles que já estão olhando o futuro. Não é aqueles que estão olhando só essa crise, não, eles já estão olhando no futuro. Ó, depois dessa crise vai ter isso, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Porque já se projetaram para o futuro. Porque já fizeram uma reserva antes para se manter durante essa pandemia, já tinham antecipado já os problemas que poderiam vir. Se vier uma crise, eu já tenho dinheiro, se vier uma crise, eu já estou bem nisso, se vier uma crise, eu já estou bem naquilo. E eles anteciparam seus problemas, se resguardaram e agora, enquanto você está sofrendo, essas pessoas estão ganhando, estão aqui cada vez conquistando mais patrimônio. Não estou falando só de área financeira, não. Em outras áreas também. Tem muita gente que já se antecipou no seu casamento, já falou assim, se tiver uma crise, nós precisamos conversar, nós precisamos debater, nós precisamos um cuidar do outro. O que está acontecendo hoje em dia? Aumentou índice de suicídio, aumentou índice de divórcio durante essa pandemia. Por quê? Porque os maridos estão querendo nem ficar dentro de casa. Aí quando chega e tem que ficar dentro de casa por causa da pandemia, bate na mulher. Ou não aguenta ter a companhia da esposa e a esposa a companhia do esposo. Por quê? Porque não se anteciparam, não se revestiram do poder de Deus, não se revestiram de uma maturidade espiritual para suportar os problemas. E aí sim o casamento acaba, a vida espiritual acaba, a vida financeira vai de mal a pior. Por quê? Porque não antecipa, não faz um checklist dos seus problemas. E eu tenho que fazer uma pergunta para você para finalizar.
essa nossa live. Antes de passar a nossa senha, a nossa segunda senha. A primeira senha já está no Telegram, vai lá no meu grupo, fica ativo, que é o nome do grupo, entra nesse grupo do Telegram e pega lá a primeira senha. Quem tiver as 12 senhas vai participar desse sorteio desses R$220, desse R$220 em prêmio. E o que eu quero falar para você é uma pergunta. Quanto você evoluiu de ontem para hoje? Quanto você evoluiu de semana passada para hoje? Quanto você evoluiu de um ano atrás para hoje? Como você acorda durante seu dia? Qual é a carga emocional que você despeja sobre o seu espírito já pela manhã? Olha o que eu estou dizendo para você, é o seguinte, é até uma técnica que eu uso todo dia, chama palavra de poder. Quando eu acordo, eu abro as minhas pernas, coloco a mão na minha cintura, faço a posição de poder, fecho os meus olhos, glorifico pelo dia que Deus me deu e falo todas as metas que eu vou cumprir durante meu dia. Eu vou fazer isso, aquilo, porque o Senhor já me honrou. E eu te glorifico porque o Senhor me deu mais um dia nessa terra para fazer a diferença. Se Deus não quisesse que eu fizesse a diferença nessa terra, Ele não tinha me dado mais um dia de vida. E nisso eu já trabalho e modifico a minha mente para ter um dia de vitória, um dia abençoado, uma rotina perfeita. Só que quando você acorda, a primeira coisa que você pega no celular e já vê uma notícia de coisa ruim. Quando você começa já a fuçar a vida dos outros no celular. Quando você já começa a debater na internet coisas desnecessárias que a mídia mesmo colocou para você debater. Até mesmo aquilo que você conversa, a mídia que já projetou para você fazer. E eu quero dizer, você é um alienado, infelizmente, porque você faz aquilo que as pessoas mandam você fazer. E aí, quando você faz isso, você já não agradeceu a Deus pelo seu dia, já não decretou vitória para o seu dia e sai com a mente e o espírito todo poluído para vencer o restante do dia. E aí você vê um dia terrível, um dia cansado, um dia péssimo. Por quê? Porque você já não antecipou seus problemas, não tentou resolvê-los e não alimentou o seu espírito. E eu quero novamente perguntar para você, quanto você evoluiu de ontem para hoje? Quanto você evoluiu de semana passada para hoje? Quanto você evoluiu do ano passado para hoje? Vai fazendo essa pergunta e vai voltando atrás. Quanto eu evoluí de tantos anos atrás? E você não evolui sem problema, tá? Por isso você ame problemas. É necessário que você tenha problemas para você crescer, para você evoluir. Quanto maior o problema, maior a evolução. Eu posso dizer, evoluí muito de um ano para esse ano, de 2 anos para cá, de 5 anos para cá, de um dia para cá, eu evoluí. Eu posso dizer isso com força, com autoridade. E você, pode dizer isso? Você tem trabalhado essa área da sua vida, sua área espiritual? Às vezes, sem perceber, você tem trabalhado as 10 áreas, mas essa área você não tem trabalhado. Vai adiantar alguma coisa se você não trabalhar o seu espírito? Então deixa eu deixar um desafio para você para finalizar isso aqui. Trabalhe a sua área espiritual. Acorde durante a manhã. Agradeça a Deus pelo seu dia. Projete, antecipe os seus problemas. Eu vou fazer isso, isso, aquilo. E se acontecer isso, 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 eu já tenho o remédio. Eu já sei como que eu vou resolver esse problema. O problema é um impulso para voar. Exatamente isso aí. Então nós precisamos disso. Antecipe, faça o checklist do seu dia e trabalhe a sua vida espiritual. Tira aquilo que é ruim, tira toda a carga de coisa ruim que possa entrar em você. Ah, talvez isso aqui que me atrapalha todo dia, então tira isso fora. Talvez é esse tipo de notícia que você vê, tira isso fora, porque isso vai descansar a sua mente, descansar o seu espírito. E aí você vai ser uma pessoa melhor para os outros, porque não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. Então tudo que você fizer, pense no outro. Se eu fizer isso, eu vou ser uma pessoa melhor para o outro. Se eu fizer isso, eu vou poder abençoar pessoas. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre nós. Amém? Alimente o seu espírito. Essa live não vai ficar gravada, tá? Agora eu vou lançar a segunda senha e você vai guardar aí. A segunda senha é... Deixa eu ver aqui que eu anotei ela aqui, tá? A segunda senha é menino. A segunda senha é menino, tá? Vou até mandar aqui. Essa é a segunda senha. Então já colocamos a primeira senha lá no Telegram e essa é a segunda senha para você adquirir o seu prêmio de
R$220. Então você vai precisar de 11 códigos, de 11 senhas e vai precisar de uma senha bônus que eu vou mandar no Telegram. Então, Davi, eu cheguei hoje, cheguei agora, o que eu vou precisar fazer? Primeiro, entra no grupo do Telegram, o grupo chama Fica Ativo. Você vai entrar nesse grupo e lá vai estar a primeira senha. A segunda senha eu acabei de mandar aqui, é menino, e você vai todo dia anotar essas senhas. No final das 11 lives você vai ter 11 palavras, que são 11 senhas. Beleza? Fechou essas 11 senhas. E eu vou mandar uma senha bônus no grupo do Telegram, que não vai ser via live. Eu vou mandar lá quando tiver acabado as lives. E você vai anotar a 12ª senha, juntar essas 12 senhas e mandar para mim em um número que eu também vou mandar no Telegram. Quando eu receber o seu nome e essas 12 senhas naquele número que eu vou mandar no Telegram, e eu aprovar e ver que está certo, são exatamente aquelas 12 senhas, no outro dia eu vou sortear em uma live que eu vou fazer à noite com um amigo que me convidou. Eu vou fazer essa live e vou sortear esses nomes de quem de quem concorreu a esse prêmio de R$220 em prêmio, tá bom? Isso, além das 12 senhas, você vai precisar curtir e escrever "Eu estou pronto" na última postagem que eu vou fazer no dia 22, mas isso aí vamos deixar para depois. Só anota essa senha, menino, e entra no Telegram, o grupo Fica Ativo, e pega a primeira senha. Tá lá no Telegram, primeira senha, e hoje aqui a segunda senha, que é menino. Amém? Então não vamos deixar salvo, porque senão as pessoas vão anotar todas as senhas, até as pessoas que não participaram. Beleza, gente? Valeu! Olha a sua vida espiritual, seja maduro, trabalhe a sua vida emocional e trabalhe a sua vida espiritual. E amanhã nós vamos falar sobre, eu não sei qual que é não, mas tá lá na lista lá da minha postagem, eu não sei qual é a outra área não, mas vamos que vamos. É isso aí, fica ativo e até amanhã às 13h11. E antes disso, hoje nós temos uma palavra também da noite no culto às 19h30. Eu vou transmitir aqui pelo meu Instagram, em compartilhamento com a Casa Missional. Nós vamos levar essa mensagem hoje à noite às 19h30. Participe conosco e Deus o abençoe. Fica ativo e valeu!